Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano, de volta no nosso quadro Marinitec e trazendo hoje no nosso quadro Produto e Qualidade, como está ali, a gente vai trazer para vocês e explicar toda a instalação, usabilidade, dicas e manutenção do seu sanitário de escoamento de dejetos humanos da Ciaflo para você utilizar na sua embarcação maior, seja um grande iate, um catamarã, seja um barco maior, para que você possa ter um controle melhor sobre os dejetos humanos que você vai utilizar na sua embarcação. Mas antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever, como está sendo mostrado aqui no nosso canal, para que você receba atualizações de nossos vídeos toda semana. E ao final do vídeo deixar o seu joinha aí, a sua curtida, para que a gente possa ter uma maior amplitude de visualização aí no mundo náutico do YouTube. Então vamos seguir e aprender tudo sobre o sanitário da Ciaflo Marítimo para você usar na sua embarcação. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que aprender sobre a usabilidade e a aplicabilidade desse tipo de equipamento na sua embarcação, e a primeira regra que você tem que seguir à risca é que esse tipo de escoamento que você vai fazer aqui no sanitário geralmente se destina a dejetos humanos. Então, evite de jogar aqui qualquer outro tipo de material que possa causar o bloqueio, não só da questão da água que vai vir para cá, mas também das saídas dos dejetos que vão ser colocados aqui pelos tripulantes da embarcação. Por quê? Porque se você entupir isso ou danificar a parte da base interior aqui, que nós vamos ver uma dica de como, através da manutenção preventiva, você desobstruir ele, caso você obstrua, você vai ter um sério risco de contaminação dentro do seu barco, já que isso aqui vai ficar exposto, entupido, e você acaba fazendo dejetos em outros lugares do barco. Então, por isso que é importante que você mantenha o maior cuidado para não entupir o seu vaso sanitário marítimo da Ciaflo que você usar na embarcação. O que a gente aconselha é você usar, como está sendo mostrado aqui na imagem, um aviso de bom destaque no recinto que você vai utilizar esse equipamento, avisando quais são os tipos de materiais que você não pode, de forma alguma, jogar aqui dentro. O tripulante, sabendo disso, ele não vai fazer de acordo com aquele aviso que você vai fixar no lugar onde tiver o seu vaso sanitário. Outra coisa importante, que é bom você saber em relação ao uso desse equipamento na sua embarcação, é que existem determinados lugares, principalmente lagos de reserva, grandes lagos, trechos de rios ou até mesmo em outros países e localidades que têm uma regulamentação rígida com isso daqui, é que você não jogue esses dejetos de forma direta em uma lagoa, uma grande lagoa, ou em uma área de reserva, ou uma área que tem controle ambiental na qualidade, não só da piscicultura, mas tem também qualidade no teor de acidez e poluição da água do local que você estiver utilizando. Em alguns países, esse controle é muito rígido. Então, nesse caso, você não vai poder fazer como muitos fazem, colocar o tubo de escoamento de dejetos direto no casco da embarcação para já sair direto na água. A gente vai ver daqui a pouco, que eu vou explicar sobre a instalação, que existem recursos através de bombas maceradoras e de tanques de reserva, onde você vai poder fazer a reserva desses dejetos e depois descartá-los de forma ambiental correta para não danificar a água ou o tipo de água do local que está regimentado sobre lei para que não possa jogar os dejetos diretos. Então a gente vai ter soluções que eu vou explicar para você ter a reserva e a coleta desse material dentro da sua embarcação. Bom, inicialmente a gente vai ver as partes do equipamento, tá? E algumas dicas já sobre a instalação desse equipamento. A primeira coisa que a marca Ciaflo, ela te dá a vantagem de tu ter a facilidade aqui no caso da poltrona, como você pode ver aqui da almofada, que é bem condigente a qualquer tipo de assentamento que você fizer, e você pode removê-la com muita facilidade para você fazer a limpeza da almofada e da tampa quando for necessário. E a gente aconselha sempre fazer isso se você tiver uma boa quantidade de tripulantes na embarcação. Então, aqui atrás, como você pode ver, você tem um engate, ó, onde com esse engate você pode remover aqui, como eu estou mostrando, ó, você pode remover a tampa e fazer toda a limpeza dela com muita facilidade. Como eu estou vendo aqui, ó, você tem aqui o lado direito que trava, e esse lado direito aqui, ó,
acionando, você não consegue tirar com facilidade a tampa, tá? Então, essa é uma das partes fáceis de você manipular no dia a dia o seu sanitário Ciaflo. Outra coisa importante que nós temos aqui, outra parte dele, que se você pode ver, aqui você tem duas entradas para água. Como você pode ver aqui, ó, você tem aqui a entrada, essa entrada aqui que eu estou mostrando, você vai ligar a água, tá? E existe uma solução na instalação que eu vou mostrar para vocês depois, caso a tua água tenha pouca pressão de subida, caso exista um tubo que esteja subindo para levar água para o sanitário e você esteja perdendo pressão, existe uma solução que eu vou mostrar para vocês na instalação que resolve esse problema da pressão de água, tá? Ele tem aqui na frente, como você pode ver aqui, eu vou colocar aqui de lado para vocês verem, ele tem aqui as duas opções de lavagem ou sucção, tá? Que a gente vai ver depois como é que opera isso daqui. Além da alavanca de travamento que você pode travar para evitar de crianças ficarem brincando com o seu sanitário. E com o destravamento você consegue aqui fazer, como eu estou mostrando, fazer toda a sucção da água e a colocação da água dentro do seu sanitário. Mas vai ter algumas dicas aqui que eu vou mostrar nas dicas de usabilidade dele, tá bom? Além dessa entrada de água, que eu mostrei ainda há pouco, existe também a saída de coleta, que é essa saída aqui de baixo, tá? Essa saída é importantíssimo que ela tenha inclinação para baixo, porque se você fizer essa saída com o S para cima do vaso, o que é que vai acontecer? Você não vai ter pressão suficiente de saída do vaso para que os dejetos consigam passar pelo tubo de sucção e cair aonde eles devem cair de acordo com os quadros de coleta que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, não esquecendo que a dica principal de instalação é que você tenha ele fixado na base corretamente, porque ele não pode ficar solto assim na sua embarcação para evitar algum tripulante cair sentado nele. Então é importante que ele seja fixado corretamente na sua embarcação. E mais importante ainda é que o espaço de área de cabine ao redor dele tenha pelo menos 2,5 metros quadrados de área, porque menor que isso, talvez nenhum ser humano consiga se adaptar ao uso de necessidade do sanitário. Então tem que ter pelo menos 2,5 metros quadrados de área, tá? E vamos agora então partir para a próxima explicação, que é exatamente sobre a instalação dele na sua embarcação. Bom, pessoal, então vamos ver agora a questão dos esquemas de instalação que você pode fazer desse tipo de uso de sanitário marítimo dentro da sua embarcação. Existem 3 esquemas práticos de se fazer. O primeiro é aquele em que ele instala não só a questão da água direto aqui para buscar direto de fora da embarcação, pelo casco da embarcação, né? Lembrando que a água aqui, você não pode fazer um tubo da ligação de água, já que você vai buscar direto de fora da embarcação a água, você não pode fazer um tubo com o tamanho vertical muito alto, porque isso vai dar uma diferença de pressão e você não vai ter uma boa ejeção de água dentro do sanitário. Então, se o sanitário, por exemplo, está aqui e o seu casco está aqui, o importante é que o tubo ele tenha no máximo 60 ou 50 centímetros de altura vertical. Acima disso, você vai dar uma diferença de pressão que quando você bombear não vai jogar muita água puxando do ambiente externo do barco para cá, tá? Agora, existe também na instalação a questão da falta de pressão de água, que é resolvido com a bomba que é instalada no reservatório de água da sua embarcação. Se a sua embarcação ela tem um reservatório de água, geralmente você pode usar uma bomba ou da própria Ciaflo ou de outra marca, como Jabisco, que se vende aqui também nas nossas lojas, e você vai poder equalizar a pressão de toda a tubulação do seu barco, como está mostrando no esquema, de até um vídeo que nós já falamos aqui no nosso canal, que mostra o uso dessas bombas de pressão de água, como está sendo mostrado aqui no esquema. A bomba de pressão ali no esquema, ela vai equalizar a pressão de toda a tubulação que vem da caixa de água da sua embarcação até o seu sanitário, tá? Lembrando que geralmente essas caixas de água são de embarcações muito grandes, aonde a água a ser utilizada é uma água diferenciada daquela água externa ao casco da sua embarcação. Então, nesse caso, se você tem uma caixa de reservatório de água na sua embarcação, é necessário a bomba para fazer a equalização da tubulação que venha até aqui a entrada de água do seu sanitário marítimo.
tá? Bom, na questão da saída de dejeto aqui, como eu estou mostrando aqui embaixo, nessa questão da saída de dejeto, existem 3 esquemas práticos que se faz. Primeiro, se a sua embarcação não for tão grande assim, como no caso de um pequeno iate ou um iate grande, tem gente que costuma fazer a ligação dessa saída de dejeto diretamente para o casco da embarcação, fazendo os dejetos saírem diretamente no ambiente de água do casco. Lembrando daquela regulamentação que eu falei ainda há pouco, que alguns locais no nosso país e país estrangeiro exigem que o barco não faça esse tipo de ejeção direta dos dejetos na água local, tá? Outro esquema que se faz, que é o segundo esquema, é que se usem uma bomba maceradora, tá? Essa bomba maceradora, geralmente ela vai ser usada se você tiver um tanque de despejo, um tanque de expurgo. Como está sendo mostrado no gráfico ali, na saída do sanitário existe a bomba nessa saída de dejeto aqui, como está sendo mostrado no gráfico. Na saída de dejeto é ligado na entrada da maceradora e com uma instrução que é colocada no recinto do sanitário, o tripulante, ao dar aqui, ó, ao fazer aqui a ejeção da água com a manopla, ele tem que acionar a maceradora no interruptor para que a própria maceradora ajude na sucção e faça a maceração em forma miúda ou líquida dos dejetos para ele cair, como está sendo mostrado no esquema, no reservatório de coleta de expurgo. Isso aí tem um controle ambiental rígido. Por quê? Porque dessa forma você evita que esse tipo de material contamine as águas ao teu redor da embarcação, principalmente se a embarcação ela fica em porto, ela fica ancorada em porto e os tripulantes estão usando e com o tempo toda a água ao redor do barco vai ficar fétida. Então, para evitar esse tipo de problema, geralmente as instalações usam um reservatório de expurgo de coleta por uma questão de controle ambiental. Agora, no caso de embarcações muito maiores, em que esse reservatório é apenas de transporte temporário, se usa uma maceradora no terceiro esquema que nós estamos vendo aqui do lado. Eles usam uma maceradora de sucção para macerar e liquidificar a massa de dejeto e essa massa já cai miúda dentro do reservatório e no reservatório existe uma outra bomba maceradora que ela vai puxar do reservatório e jogar externamente fora do barco. Geralmente esse tipo de esquema é usado por embarcações muito maiores, como grandes navios ou outros tipos de embarcações similares ou de transporte amplo de passageiros, né, onde a tripulação chega a ter até 50 pessoas ou mais. Tá? Então são esses 3 esquemas de instalação que são utilizados. Outra dica de instalação que é de sumar importância, como eu falei ainda há pouco, é que o tubo que vai sair do expurgo aqui dos dejetos pela sucção, ele não pode sofrer inclinação daqui vertical para cima, acima de 50 centímetros ou 40 centímetros. Por quê? Porque você vai ter um entupimento de curva dos dejetos mais sólidos que forem passar por aqui. Não só por aqui, mas também vai entupir a base do seu vaso. Então, por isso que na instalação da sua embarcação, isso aqui para a maceradora ou da maceradora para o tanque, tem que ser sempre em ascendência de descida vertical, tá? Ou pode ser levemente inclinada a partir de 25 graus, mas a inclinação de 25 graus já ajuda a fazer o deslize dos dejetos até a maceradora aqui e da maceradora até o tanque de expurgo da sua embarcação, conforme está sendo mostrado aqui nos gráficos, e você vê que aqui no gráfico sempre tem a inclinação indicada para você fazer a ligação dos tubos à maceradora e até o tanque. Então não esqueçam dessa inclinação que é importante. Bom pessoal, então vamos ver agora a questão da operação básica do seu sanitário marítimo da Ciafro. Se você prestar atenção aqui no painel, você vai ver que tem 2 desenhos, de um sanitário vazio para esse lado, né, dessa manopla aqui, como você pode ver, e aqui nós temos um sanitário cheio de água nessa manopla. Qual a diferença? A diferença é que quando você usar aqui a manopla de sucção, que você tirar aqui do engate, ó, lembrando que uma vez engatada ela não consegue subir. Por quê? Porque para evitar de crianças quebrarem ou ficar brincando. Então, uma vez que você destrava, você consegue aqui fazer toda a sucção da manopla. Agora,
esse modo de manopla, ele vai mudar a função de acordo com a posição que você colocar na alavanca. Então vamos lá. Se você colocar na posição de alavanca, que é indicado no gráfico, que é sem água, e você fizer isso aqui, você vai apenas fazer sucção. Então todo o líquido que tiver aqui, ele vai descer e sendo sugado para o tubo de expurgo aqui de trás, tá? Então lembrando, se você colocar a posição no sanitário vazio e você fizer todo esse movimento com a manopla, você vai sugar o que já está diluído aqui para o interior da base e da base para o tubo de expurgo, tá? Quando você mudar para a posição com água, você mover a alavanca, você vai fazer a injeção de água para diluição ou lavagem, porque às vezes fica sujo e você precisa fazer uma lavagem básica, então vai precisar de mais água aqui dentro. Então nesse caso você coloca na posição de água e se você tiver alguns dejetos aqui parados, você vai injetar água, a água vai encher aqui, como está mostrando ali ó, no gráfico. O nosso amigo aqui está usando até uma garrafa de vinho para mostrar para vocês que o vinho ele está sendo sugado ali no vídeo. Então você vê que realmente ele suga bem, esse sanitário ele suga muito bem os líquidos que estiverem lá, porque ele está usando o vinho para mostrar o fluido em outra derivação de cor, bem destacado do branco, e você consegue ver ali a sucção sendo bem feita. Então no caso, se você tiver dejetos sólidos sem água, o ideal é liquefazer ele um pouco aqui, injetando água, até encher bem de água, e aí você muda para a posição aqui de ejeção. Mudando de ejeção e você fazendo, ele vai puxar toda aquela água com os dejetos diluídos, e aí automaticamente já vai fluir melhor pela base e pelo tubo de ejeção do seu sanitário, tá? Não esqueça então que existe essa função de que você, no caso de dejetos líquidos, você apenas suga e lava, e de dejetos sólidos você tem que injetar água sobre o sólido para diluição e depois você bota na posição de sucção para sugar o que já está diluído, tá? Então essa é a função do painel de operação que você vai fazer no seu sanitário Ciaflo. Bom, vamos falar agora de uma das coisas mais importantes sobre o uso do seu sanitário marítimo Ciaflo, é a questão da manutenção preventiva. Você acha que isso aqui vai durar para sempre, funcionar para sempre? Não, você precisa dar uma manutenção preventiva de meses em meses nele, tá? E vamos ver quais são essas manutenções. Em primeiro lugar, essa manopla aqui, ela tem um lubrificante que vem de fábrica aqui na haste da manopla, tá? Aqui na haste dela, como você pode ver aqui, tem um lubrificante interno na borrachinha de sucção. Então isso, com o passar dos meses, acima de 3 meses ou no máximo até 6 meses, você tem que desmontar esses 4 parafusos aqui que eu estou mostrando, como está sendo mostrado aqui no vídeo do lado, e você vai ter que passar uma graxa no final da haste na borracha de sucção, como está sendo mostrado no vídeo aqui do lado, tá? É importante porque se essa borracha ressecar, no caso da falta de graxa, não vai haver sucção ideal para ele jogar água e fazer a ejeção do conteúdo de dejetos aqui do seu sanitário. Por isso que é importante você, de meses em meses, fazer a desmontagem aqui da cabeça da manopla e você fazer a lubrificação com aquela graxa marítima mais espessa, não é aquela mais fina. Existem 2 tipos, existe a graxa, que é uma graxa preta grossa, que é de calefação, não é essa que você vai usar a graxeta de engrenagem para marítima. E essa graxeta que você vai usar no final dessa haste aqui na borracha, para manter ela sempre não ressecada e sempre com o bom deslize e sucção da sua haste aqui, tá? Outra manutenção que você vai precisar fazer é que aqui na base do seu sanitário Ciaflo, geralmente aqui onde há o expurgo, o tubo da base e até chegar na base de expurgo, aonde vai sair pelo tubo aqui, existe um filtro que fica bem aqui nesta base. Por isso que a gente tem aqui, como você pode ver, 4 parafusos, ó. E esses parafusos você vai desmontar o pescoço da base e tirando esse pescoço você vai ver aqui, conforme está sendo mostrado aqui, ó, no vídeo do lado, existe um filtro que vai filtrar aqueles dejetos de maior capacidade
de dureza que possa existir nos dejetos, às vezes até pedras ou alguma coisa que possa vir, né? Vamos lembrar da criança que engole um pedaço de plástico e esse pedaço de plástico um dia vai sair, e esse pedaço de plástico pode danificar aqui a precisão de deslize do tubo de expurgo. Então, todos esses pequenos pedaços mais duros ou objetos que possam ser lançados, pequenos objetos que possam ser lançados aqui dentro do vaso, eles vão ser coletados num filtro que fica bem aqui. E você desmontando esses 4 parafusos e tirando a cabeça, como eu falei, você vai ter esse filtro para ser limpo, ou no caso, se ele já tiver rompido ou desgastado, você pode pedir pelo site e comprar pelo site da própria Ciaflo um novo filtro para você trocar aqui na base de saída, tá? Lembrando também que existe aqui, como está sendo mostrado aí no vídeo do lado, ó, como você pode estar vendo, existe também um filtro aqui que é colocado aqui abaixo, ó, nessa posição bem aqui abaixo da parte superior da manopla, tá? Esse filtro é o que filtra as impurezas da água que vai quando você mexe na manopla na posição de inserir a água, de jogar a água no vaso. Então, às vezes, a água, principalmente se ela for coletada externamente ao casco do barco, for coletada de lá para cá, geralmente ela pode vir com impurezas, muito barro ou pedacinhos de madeira, e isso pode danificar aqui o tubo de entrada de água e não só também a manopla. Então, para evitar esse tipo de problema, existe um filtro aqui nas duas posições que você escolhe, de água ou de sucção. E esse filtro, como está sendo mostrado aqui no vídeo do lado, ele precisa também ser trocado para evitar o dano maior no mecanismo de manopla e sucção da manopla do seu vaso sanitário. Agora, o que existe de muito bom aqui nessa marca Ciaflo, que você não vai ver em outras marcas, é que caso haja uma obstrução séria aqui nesta base, ó, nesta base aqui do seu sanitário, existe aqui do lado um protetor de desobstrução, ó, que você pode remover aqui do seu vaso, e removendo com uma vareta de escova específica, pode ser até aquelas escovas que se usam em cozinha para limpar garrafas ou outros tipos de escova, você pode meter aqui a escova e fazer a desobstrução da base que vai para o tubo de expurgo, porque às vezes o entupimento não é aqui no tubo de expurgo, às vezes o entupimento é aqui logo na base, ou às vezes fica preso algo que você vê aqui dentro do sanitário, fica preso e você não consegue puxar um pedaço de pano ou algo muito grande que fica preso aqui, você não consegue puxar. Então, se você abrir a tampinha aqui da base de expurgo, você consegue por aqui fazer a desobstrução do que for preciso. E uma vez desobstruído, é só botar novamente aqui, encaixar a tampa da área da base de expurgo. Então, com essa manutenção preventiva, você sempre vai manter o seu sanitário Ciaflo marítimo funcionando perfeitamente. Agora, por uma questão sanitária, é sempre bom você, a cada dia ou uma vez por semana, fazer a limpeza daqui da tampa do seu vaso. Por quê? Porque a gente sabe que a contaminação de um humano para outro começa por aqui. E para evitar esse tipo de problema, como aconteceu décadas atrás na nossa região, que teve um surto de cólera, a manutenção e a limpeza disso era sempre fiscalizado na época em todas as embarcações aqui da região. Então, por isso que é importante você realmente manter essa parte sempre limpa. Fazendo toda essa manutenção, a gente garante que você não vai ter problema com dejetos humanos ou outro tipo de problema em relação a isso na sua embarcação. Lembrando também que esse produto, junto com a maceradora, você também pode encontrar aqui na importadora Nautical Fire, em Manaus, Amazonas, na rua Marquês de Santa Cruz 297 ou na rua dos Barés 169, no centro de Manaus. Lembrando também que existe aqui para vender em nossa loja a versão elétrica deste vaso marítimo, aonde você vai ter uma sucção que não será manual, será através de um acionamento de interruptor elétrico da bomba que vem aqui na base, e esse interruptor já vai ajudar ao maceramento do que é sugado em alta velocidade, e se você quiser pode até usar uma segunda maceradora na saída do tubo de expurgo ou até mesmo no tanque de expurgo que você tiver na sua embarcação. Então, tanto a manual como a elétrica, você também vai encontrar nas nossas lojas, como falei ainda há pouco aqui em Manaus. Então a gente fica por aqui,
E fica um abraço do Adriano, aqui da Importadora Alfaia, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais, pessoal!